Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Projeto Conquistar. Eu sou a professora Cristiane Marques, sou professora de Química do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Mas antes de iniciarmos o nosso episódio, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, aqui, @Centro de Mídias _AM, e marquem a nossa hashtag Projeto Conquistar SEDUC-AM. Agora vamos ver qual é o nosso episódio. Episódio 4, desafio. Eita, quanto calor! E o detalhamento, processos termoquímicos e estado holotrópico. Mas vamos começar nossa aula com um desafio. Observem aqui. Ai, que frio! Aposto que você já deve ter sentido isso, né? Então já se perguntou por que sentimos frio quando saímos de uma piscina, mesmo em dias ensolarados? Vou deixar vocês pensando um pouquinho e daqui a pouquinho eu volto para vermos a resposta do nosso desafio. E aí, já sabem a resposta do nosso desafio? Por que sentimos frio quando saímos de um banho de piscina, mesmo em dias ensolarados? É normal a gente sentir frio quando a gente sai de um banho de piscina, um banho de mar, um banho de rio. Por quê? Por que isso acontece? Porque uma fina camada de água que adere à nossa pele retira uma quantidade significativa de calor e vai ocorrer o processo de evaporação da água. A água vai evaporar. Então, como ela retira calor do nosso corpo, é por isso que a gente tem essa sensação de frio. Então, o que está acontecendo aqui? Um processo chamado de evaporação. O que é evaporação? É a mudança de estado físico da matéria, que passa do estado líquido para o estado gasoso. E essa mudança de estado físico, assim como as reações químicas, né, os fenômenos físicos ou as reações químicas que envolvem troca de calor, é o que nós estudamos na termoquímica. O que é a termoquímica? É a parte da química que estuda as reações químicas ou as transformações físicas que envolvem calor. E existem dois tipos de processos termoquímicos. São eles, processo exotérmico. O que é o processo exotérmico? É um processo que acontece com liberação de calor. Exo significa para fora, o calor ele vai ser liberado para o ambiente. E o outro processo é o processo endotérmico. Endotérmico significa para dentro, absorve calor. Então, aqui no nosso desafio, o que está acontecendo? O processo de evaporação. E a evaporação é um processo endotérmico, absorve calor. Como ele está absorvendo, a água está absorvendo calor para ocorrer a mudança de estado físico, temos aquela sensação de frio, porque retirou o calor do nosso corpo. Então, agora vamos ver o nosso conteúdo para vocês entenderem melhor esses conceitos. E por que a gente estuda termoquímica? Porque muitas reações importantes nas nossas vidas são estudadas na termoquímica. Observe aqui o conceito da termoquímica. A termoquímica é o estudo das trocas de energia na forma de calor. Então, esse calor que são envolvidos nas reações químicas, ou seja, as reações químicas são aqueles fenômenos que são irreversíveis, não é? E também nas mudanças de estado
físico das substâncias. Então, quando a gente estuda a troca de calor, que ele pode ser absorvido ou pode ser liberado. Então, essa troca de calor que envolve a reação química ou a mudança de estado físico da matéria é a termoquímica. E são dois os processos termoquímicos em que a troca de calor. Um é o processo exotérmico, exo significa para fora, e o outro é o processo endotérmico, endo significa para dentro. Observem aqui um esqueminha que eu trouxe para vocês, uma animação para a gente conseguir visualizar melhor o que é o processo exotérmico e o processo endotérmico. Observe que no processo exotérmico, como o conceito já foi dito, libera calor do sistema. Então, o que está acontecendo aqui? Observem as setinhas que estão apontando para fora no processo exotérmico, porque está ocorrendo liberação de calor. Então, a reação que está se processando aí dentro desse recipiente, ela se processa liberando calor, por isso que a seta está apontando para fora. Já no processo endotérmico, ele acontece com a absorção de calor para o sistema. Então, quando ele está absorvendo calor para o sistema, ele está absorvendo o calor da vizinhança. Por isso que a setinha está apontando para dentro. Então, o que nós podemos observar? A sensação térmica é ao contrário do sistema. Se o processo exotérmico ele está liberando calor do sistema, ele está liberando calor para fora. A gente pode observar isso quando a gente se aproxima de uma fogueira ou da chama de um fogão. Está ali acontecendo uma reação química, né, um processo de combustão, que você não precisa tocar para saber que está quente. O que está acontecendo? A reação está se processando de maneira que está ocorrendo a liberação de calor para a vizinhança. Então, quando a gente se aproxima, a gente sente o calor. Então, você se aproxima de uma fogueira, você se aproxima da chama do fogão, você já sente esse calor, porque está sendo liberado para o sistema. Exo significa para fora, está sendo liberado. O contrário é o que está acontecendo com o processo endotérmico. Então, quando o processo endotérmico está acontecendo, por exemplo, uma mudança de estado físico da matéria, que é o que nós observamos no nosso primeiro desafio, o processo de evaporação, ele retira calor do ambiente, então, ou seja, da vizinhança. É por isso que nós temos a sensação de frio, porque para a reação acontecer, ela precisa absorver calor. A gente pode observar isso também quando a gente passa álcool na nossa pele. Se a gente passa álcool na nossa pele e você soprar, você tem aquela sensação de frio, porque está retirando o calor da vizinhança para a reação se processar. Exemplos aí de processos endotérmicos são o cozimento dos alimentos, por exemplo. Então, aí os processos que estão acontecendo no cozimento dos alimentos são dois, que a gente pode observar os dois processos. O primeiro é a queima do combustível, no caso o gás, então a queima está ocorrendo com o processo de liberação de calor, um processo exotérmico, mas o cozimento do alimento está acontecendo aí o processo endotérmico, ele está absorvendo o calor da chama do fogão para ocorrer aí o processo de cozimento. Então, nesse caso aí, é o processo endotérmico. Então, já sabe, são dois processos termoquímicos. O processo exotérmico, exo significa para fora, liberação de calor, e endotérmico significa para dentro, absorção de calor. São somente esses dois processos termoquímicos, ok? Não esqueçam mais. Então, agora vamos para o nosso segundo desafio. E para o nosso segundo desafio, eu trouxe uma animação para vocês. Observem o que está acontecendo. Temos aí uma garrafa de refrigerante, ela está em cima da mesa, retiramos da geladeira, deixamos ela em cima da mesa. Então, você já reparou que se deixarmos essa garrafa de refrigerante gelado por um tempo em cima da mesa, serão formadas algumas gotas de água do lado de fora da garrafa. Observe aí, ó, as gotinhas de água.
Por que que isso acontece? Não sabemos? Sabemos sim. Vou deixar você pensando um pouquinho e daqui a pouquinho eu volto para a resposta desse nosso segundo desafio. Então, já voltamos aqui com a resposta do nosso desafio. Já mostro para vocês que o que está acontecendo aqui é a condensação. O que está acontecendo? Quando o vapor de água do ar se encontra com uma superfície mais fria, que é no caso aqui a garrafa, lembra-se, a garrafa foi tirada da geladeira, deixada em cima da mesa. Com o tempo a gente observa que vão formando algumas gotículas de água na garrafa. Por que que isso acontece? Porque o vapor de água do ar, ele se encontra com essa superfície mais fria, então as moléculas elas desaceleram e elas se aproximam. Então, quando elas se aproximam, vai ocorrendo aí uma nova mudança de estado físico da matéria. Antes era vapor de água e agora virou água no estado líquido. Esse é o fenômeno chamado de condensação. O que é a condensação? É a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, a condensação é um processo que acontece com liberação de energia, porque a condensação é um processo exotérmico. Então, quando o vapor de água se encontra aqui na superfície mais fria, ele tende a desacelerar e libera essa energia para o ambiente. Então, a condensação é um processo exotérmico. Vamos então agora para o nosso segundo conteúdo. O calor é, sem dúvida nenhuma, que é a forma de energia mais envolvida nas reações químicas e nas transformações físicas. A quantidade de energia de absorção ou de liberação de calor está relacionada com a interação molecular, ou seja, a interação aqui entre as moléculas. E é a intensidade das ligações dessas moléculas que vai determinar o estado físico da matéria, se está no estado sólido, líquido e gasoso. Uma das características da água é justamente a gente conseguir visualizar os seus três estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso. Então, todas as substâncias, elas mudam de estado físico, mas a água, ela é muito mais simples e muito mais fácil aqui para o nosso estudo, para a gente conseguir visualizar essa mudança. Então, é na formação ou na quebra das ligações que vai envolver a energia, que vai com troca de calor com as substâncias, né? Se vai ser um processo exotérmico, se vai ser um processo endotérmico. Então, aqui nesse nosso esqueminha, o que que nós temos? Nós temos aqui a representação de uma substância, no caso aqui a água, que está no estado sólido. Observem aqui que as moléculas, a interação entre as moléculas, elas estão somente em ponto de vibração, a gente não consegue visualizar aí a agitação das moléculas. Mas se a gente aumenta a temperatura, o que que acontece? As moléculas começam a se agitar. Então, quando elas começam a se agitar, a substância vai mudar de estado físico da matéria, vai passar do estado sólido para o estado líquido. Observe aqui no estado líquido que já tem uma agitação que a gente não consegue enxergar no estado sólido. E se a temperatura aumentar mais ainda, observe o que está acontecendo aqui com as moléculas no estado gasoso. Essas moléculas, elas estão muito agitadas, está acontecendo aí uma interação muito maior entre as moléculas, uma vibração muito maior, né? Uma agitação das moléculas. Então, quando isso acontece, que envolve troca de calor,
Se está absorvendo calor, quer dizer que a substância aí está mudando de estado físico. Quando absorve, quer dizer que é um processo endotérmico. Se nós fizermos o processo inverso, ou seja, vai liberando calor para o ambiente, consequentemente diminuindo a temperatura, quer dizer que o processo aí é um processo exotérmico, porque vai ocorrer a mudança liberando energia para o ambiente. Então a gente consegue observar com isso que a substância que está no estado gasoso tem uma energia interna, uma energia armazenada, muito maior do que uma substância que está no estado líquido e muito maior do que uma substância que está no estado sólido. Então, quando, por exemplo, mais à frente formos visualizar gráficos de entalpia, a gente tem que analisar muito bem qual é o estado físico que a substância está, se está no estado sólido, líquido ou gasoso. Por quê, professora? Porque isso vai influenciar aí na troca de calor, se vai liberar muito calor, se vai absorver muito calor. Então, por isso que a gente tem que prestar bastante atenção no estado físico das substâncias, se está no estado sólido, líquido ou gasoso, porque influencia bastante aí na liberação ou na absorção de calor. Ok? Então, agora que nós já sabemos os processos termoquímicos, os processos isotérmicos e endotérmicos, eu vou trazer para vocês um terceiro desafio. Observem aqui. E no nosso terceiro desafio, eu trouxe um questionamento para vocês. Será que a queima do carbono grafite libera a mesma quantidade de energia que a queima do carbono diamante? Então, vou deixar vocês pensando um pouquinho aqui, porque a gente precisa saber se eles liberam a mesma quantidade de energia. O carbono diamante e o carbono grafite, quando eles são queimados, liberam a mesma quantidade de energia? Vou deixar vocês pensando um pouquinho, daqui a pouquinho eu volto com a nossa resposta. Nosso terceiro desafio, temos um questionamento. Será que quando ocorre a queima do carbono grafite, do carbono diamante, eles liberam a mesma quantidade de energia? Vamos primeiro a uma observação. Quando a gente fala de queima, a gente está falando de combustão. Então, toda combustão, todo processo de queima, o processo é exotérmico. Então, você ouviu falar em queima, ouviu falar em combustão, já sabe que o processo é exotérmico, ou seja, libera calor para o ambiente. Então, nesse caso aí, nós temos duas substâncias diferentes. Um é o carbono grafite, que é aquela grafite que a gente tem ali em casa, na escola, lapiseira, sabe, na pontinha da lapiseira, do lápis. É desse carbono aqui que nós estamos falando. E o outro é o carbono diamante, que é mais difícil de ser encontrado, muito mais caro, é o elemento, a substância mais dura encontrada na natureza. Então, nós estamos falando de duas substâncias completamente diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico, que no caso é o carbono. Então, o que está acontecendo aí? Um fenômeno de alotropia. O que é alotropia? Ocorre quando substâncias diferentes são formadas pelo mesmo elemento químico, que é o caso do nosso desafio. Então, se eles são diferentes, não vão liberar a mesma quantidade de energia. Por quê? Porque a sua estrutura cristalina do carbono grafite e do carbono diamante, essas estruturas são completamente diferentes. A estrutura cristalina do carbono grafite, quando os elementos, os carbonos, eles vão se ligando, eles vão formando hexágonos. E aí sempre vão deixando um elétron livre e vão formando placas. Consequentemente, eles são mais moles. Então, por isso que quando a gente pega ali na ponta da lapiseira, do lápis, a gente consegue
sentir ali o carbono grafite. Já o carbono diamante forma tetraedros, quer dizer que suas ligações, os seus carbonos estão ligando, formando tetraedros, uma estrutura mais rígida, por isso que o carbono diamante ele é muito duro, é a substância mais dura encontrada na natureza e é muito difícil de ser encontrado. Então, se são substâncias diferentes, está ocorrendo o fenômeno de alotropia, portanto, não liberam a mesma quantidade de calor. Sabendo disso, vamos agora para o nosso terceiro conteúdo. O fenômeno de alotropia vai influenciar aí na quantidade de calor liberado, na quantidade de calor absorvido de uma reação, né, ou de uma transformação química. Então, nesse caso aqui, que nós temos o fenômeno de alotropia acontecendo entre o carbono grafite e o carbono diamante. Então, a gente consegue observar, através de que nós chamamos de gráficos de entalpia, essa diferença aí de quantidade de calor liberado. Então, quando nós temos substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico, esse daí é o fenômeno de alotropia, isso vai influenciar aqui na quantidade de calor liberado, na quantidade de calor absorvido. Observem aqui esse gráfico. Nós temos aqui o que nós chamamos de gráfico de entalpia. No nosso desafio 3, nós falamos da queima, então por isso que eu trouxe esse gráfico aqui para vocês. Representa uma reação de combustão. O que é a reação de combustão? É uma reação em que tem um combustível, no caso é o carbono diamante ou carbono grafite, que reage com o oxigênio, produzindo CO2 se a combustão for completa. Porém, se a combustão for incompleta, a reação vai produzir CO, que é o monóxido de carbono. Então, o que a gente observa aqui, esse fenômeno de alotropia? Observe que o carbono diamante, ele tem uma energia muito mais elevada. Nesse gráfico de entalpia, nós temos aqui esse eixo, que é o eixo da entalpia, é a quantidade de energia armazenada. O que é entalpia? Quantidade de energia armazenada. E esse daqui é o caminho da reação. Então, o que nós temos aqui? A reação está se processando, sempre, na verdade, se processa do reagente para o produto. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro caso, essa reação do carbono diamante com o oxigênio está liberando calor até chegar no CO2, que é o dióxido de carbono. Liberou essa quantidade de energia. Já no carbono grafite, tá aqui, ó, carbono grafite reagindo com oxigênio para produzir o CO2, o produto de uma reação de combustão. O processo é exotérmico, porque já sabemos que o processo de uma reação de combustão é exotérmico. Então, nesse caso aqui, do carbono grafite, libera essa quantidade de energia. Observem aqui nesse gráfico, nessas setinhas que eu tracei para vocês, que a quantidade de energia é diferente. Por quê? Porque no carbono diamante, ele possui a sua estrutura cristalina, na sua estrutura cristalina, uma quantidade de entalpia acumulada maior do que o carbono grafite. Então, se ele tem uma quantidade de entalpia maior, é claro que ele vai liberar uma maior quantidade de calor para o sistema. No caso aqui do carbono grafite, ele é mais estável, nesse caso aqui, portanto, ele tem uma quantidade de entalpia, de energia armazenada menor, por isso que ele está liberando aqui uma quantidade de energia bem menor do que uma reação com o carbono diamante, certo? Então, é isso que acontece, viram? A gente não vai falar ainda de valores, a gente não vai falar ainda de ΔH, que é a variação de entalpia. Vocês vão conseguir agora identificar, primeiramente, que está ocorrendo um processo exotérmico e que você já consegue identificar que nessas reações o carbono diamante tinha mais energia e para ocorrer a reação liberou mais energia, né? Tinha mais energia armazenada. Então, para chegar no produto, que no caso é CO2, ele liberou uma quantidade de energia muito maior do que o carbono grafite. Então, o fenômeno de alotropia vai influenciar aqui nesse processo termoquímico.
A substância que tem a entalpia menor é a substância mais estável. E aquela que tem a entalpia maior é a substância menos estável. Então, podemos observar aqui mais um gráfico de entalpia. Como regra geral, podemos dizer que a forma alotrópica de entalpia maior ela é mais reativa, portanto, ela é a menos estável. E a de entalpia menor, ela é a mais estável. Então, se tivermos que fazer uma reação química para produzir CO2, a gente vai fazer essa reação a partir do carbono grafite ou a partir do carbono diamante? A partir do carbono grafite. Por quê? Porque essa reação aqui ela é mais estável, o carbono grafite ele é mais estável. Então, dizemos que ele tem uma entalpia, que nós chamamos de entalpia padrão, igual a zero, que é aquela substância que está no seu estado alotrópico mais comum, né? Que está no seu estado alotrópico mais estável, quer dizer que essa reação aí que vai ocorrer com uma menor quantidade de liberação de calor. Então, a gente sempre escolhe aquele que tem a entalpia padrão, que é a 25 graus Celsius e 1 atm, está no nível zero. Isso acontece somente com carbono grafite, com carbono diamante? Não, isso acontece com outras substâncias também. Por exemplo, aqui o oxigênio. Nós temos o oxigênio, o O2, nós temos aqui o ozônio e temos o oxigênio atômico. Se eu perguntar agora para vocês qual deles é mais estável, é aquele que tem entalpia igual a zero. Então, se eu tiver que usar um desses três para fazer uma reação termoquímica, eu vou escolher aquele que é mais estável. Por quê? Porque ele requer menos energia, né? Libera menos calor, tem menos gasto energético. Então, é muito mais fácil trabalharmos, por exemplo, em laboratório, aí com essas substâncias que são mais estáveis. Eu não consigo, por exemplo, produzir CO2 a partir do diamante, somente aqui na teoria. Na prática, isso é muito caro, isso é muito dispendioso. Então, não é viável para as indústrias trabalharem com substâncias que têm a entalpia muito maior. Prefere-se, na verdade, as substâncias que têm a energia armazenada menor, que liberam ou absorvem uma menor quantidade de entalpia. A gente pode observar isso também, esse fenômeno de alotropia, com outras substâncias, como, por exemplo, o enxofre, entre o enxofre rômbico e o monoclínico, que também que está ocorrendo aí um fenômeno de alotropia entre o fósforo branco e o fósforo vermelho, ou seja, existem outras substâncias que têm aí o fenômeno de alotropia. E qual é aquele que é mais estável? É aquele que tem a menor quantidade de energia armazenada, vai liberar, no caso de uma combustão, uma menor quantidade de calor, ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Agora vamos para as considerações finais da nossa aula. Então, pessoal, muito obrigada por terem ficado até esse momento aqui comigo. Mas antes, vamos tirar nossa selfie? Prepare o celular, momento da nossa selfie. Mas antes de irmos embora, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, @centrodemídias_am, e se for postar, marque a hashtag Projeto Conquistar Seducam. Tchau, tchau!